Há um ano atrás, eu fiz um vídeo sobre um número de telefone amaldiçoado. Era o 0888-888-1888. O número proibido da Bulgária. É um vídeo antigo, mas é muito bom e tem até vítimas registradas. E eu vi que ele não era o único número de telefone amaldiçoado pelo mundo. E vai por mim, você não vai querer ligar para nenhum deles e as consequências são desastrosas. Se você se interessou, venha comigo. 999. 999. 999. Você já teve um desejo? Algo que pudesse trazer o que você quisesse? Se sim, então essa é para você. Mas tudo tem um custo. Dizem que, em algum lugar da Tailândia, um número misterioso circulava entre mensagens de texto e correntes antigas de celular. O 999. 999. 999. Quem ligasse para esse números, de madrugada, especialmente entre 2 horas e 3, o chamado Hora dos Mortos, seria atendido por uma voz feminina, suave, quase hipnotizante. Ela não perguntava seu nome, nem sua intenção. Apenas dizia, você tem um desejo. Fale agora. Mas entenda, todo desejo tem um custo, e assim, a pessoa fazia seu pedido. Não importava o que, dinheiro, amor, vingança, saúde. Em poucos dias, o desejo era realizado com perfeição, como se o universo tivesse sido forçado a obedecer. Mas aí começava o preço. As vítimas relatadas morriam em acidentes bizarros, coincidências violentas, ou simplesmente desapareciam, como se nunca tivessem existido. Algumas deixavam rastros, fotos com distorções, espelhos trincados sem explicação, ou mensagens de voz enviadas por engano, contendo gritos ou sussurros em tailandês antigo. Em certos casos, parentes das vítimas disseram que elas agiam estranhas dias antes de morrer, falavam sozinhas, tinham pesadelos repetitivos, ouviam chamadas no celular mesmo com o aparelho desligado, e o mais estranho, todas morriam no mesmo dia após o desejo se realizar. Alguns dizem que esse número pertence a um espírito vingativo, uma jovem tailandesa que foi traída e morta por um amante rico. Outros acreditam que é uma forma de contrato demoníaco disfarçado de ligação telefônica. Pesquisadores de ocultismo afirmam que a combinação 999, 999, 999 representa o fim triplo, uma variação maldita do 666, usado em códigos asiáticos como sinônimo de fim absoluto. Hoje, esse número raramente funciona. Muitos tentaram ligar e ouviram apenas chiados. Mas em alguns poucos casos, a ligação completou, e a última coisa ouvida foi, obrigada por desejar. Nos veremos em breve. 000, 111, 222. Nos anos 70, quando as cabines telefônicas vermelhas ainda eram comuns nas ruas do Reino Unido, um estranho código começou a circular entre adolescentes e técnicos curiosos. 000, 111, 222. Diziam que, se discasse esse número antes de outro qualquer, como um prefixo oculto, a ligação sairia de graça, sem cobrança. Durante um tempo, parecia apenas uma brecha técnica. Um truque sujo contra o sistema telefônico da época. Mas então começaram os relatos. Algumas pessoas diziam que, após a ligação completar, algo estranho acontecia. Em vez de ouvir o tradicional tom de chamada, um grito agudo surgia. Voz de mulher. Desesperada, me ajude. Seguido de Suzy está morrendo. Ou, ela está se afogando. Era sempre a mesma voz. Mesmo tom. Mesmo desespero. Mais perturbador ainda. Ninguém conseguia desligar imediatamente. O botão travava. O cabo da linha parecia preso. E mesmo tapando os ouvidos, o som vinha alto, como se ecoasse de dentro da própria cabeça. Alguns engenheiros afirmaram que isso era um resíduo sonoro de uma ligação gravada acidentalmente, parte de testes de emergência. Mas outros dizem que Suzy era real, uma menina de 12 anos, que teria se afogado num poço nos arredores de Leeds, após pedir ajuda por uma cabine. E ninguém atendeu. Desde então, a voz dela ficou presa em uma falha dimensional, um erro entre tempo, espaço e sinal. Algumas pessoas que ouviram a voz disseram ter pesadelos repetitivos com água, banheiras cheias e mãos tentando puxá-las. Um homem alegou que, dias depois de fazer a ligação, sua filha pequena começou a conversar sozinha dizendo: o nome dela é Suzy. Ela gosta de brincar na água. Em 1983,
Uma cabine em Manchester foi lacrada depois de dezenas de denúncias de vozes estranhas, mas o governo nunca confirmou ligação com o número. Hoje, as cabines estão quase extintas, mas o número ainda circula em fóruns obscuros. Alguns dizem que, se você tentar usá-lo com um telefone fixo antigo, numa área isolada, pode ouvir o grito mais uma vez. Suzy está se afogando. Porque ninguém ajuda. 090 444 444 44. Esse número é conhecido entre os mais supersticiosos como o temido número de Sadako. Uma referência direta à entidade do filme Ringu, para nós é o chamado, que aterrorizou gerações no Japão e no mundo. Na década de 90, antes mesmo da popularização do celular, alguns japoneses começaram a relatar um número estranho que circulava por bilhetes, pichações e mensagens anônimas. 090 444 444 44. Quem ligasse para ele, especialmente à noite, dizia ouvir sons distorcidos, sussurros agudos, e um ruído que parecia algo arranhando o interior do próprio ouvido. Depois da ligação, o tempo começava a correr. Esse era o prazo. 7 dias após atender ou ligar para os números, a pessoa morria de forma estranha, quase sempre com os olhos abertos e o rosto distorcido de terror, como se tivesse visto algo impossível de descrever. A semelhança com a maldição de Sadako é evidente, e há quem diga que o número foi usado em uma das campanhas de marketing viral de um filme japonês de terror. Só que, depois disso, ninguém mais quis testar se era só propaganda. O mais assustador é que o número 4 em japonês se pronuncia shi, que também significa morte. O número 090 444 444 44 é, portanto, um verdadeiro mantra de má sorte, lido por alguns como morte, 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 morte. A fobia ao número é real. Tetrafobia. No Japão, prédios muitas vezes pulam o 4º andar, do mesmo jeito que alguns países ocidentais evitam o 13. Em hospitais, o quarto e número 4 é evitado. E linhas de telefone que repetem muitos 4 segundos, geralmente são rejeitadas. Algumas pessoas alegaram receber ligações de volta desses números, com chamadas que vinham sem identificação, e ao atenderem, ouviam apenas a própria voz, mas com um segundo de atraso. Outros relatam que, ao ouvir os sons dos números, começavam a sonhar com um poço escuro, ou com uma mulher de cabelos longos arrastando-se por corredores vazios. Dizem que se você atender ao número e não desligar antes de 44 segundos, a maldição está selada, mesmo com a possibilidade de ser apenas uma jogada de marketing ou uma lenda urbana alimentada por filmes. O número 090 444.444 44 ainda é evitado no Japão. Ele é mais que um número. É um presságio. 7 dias. 10 milhões. O número 10 milhões parece comum. O tipo de número que você imaginaria ser de uma empresa antiga ou uma central de testes. Mas, na verdade, ele carrega uma das lendas mais sutis e perigosas da era das correntes telefônicas. Contam que, ao ligar para esse número em silêncio absoluto, de preferência em um local sem luz ou com espelhos cobertos, você ouvirá uma voz calma e neutra, que dirá apenas: "Você quer ouvir a voz de quem partiu? Ligue para 15 pessoas. Diga para elas fazerem o mesmo." E então, a chamada cai. Sem mais explicações, se você completar os 15 contatos, obedecendo a regra e sem pular etapas, ela receberá uma nova ligação, em até 24 horas, de um número desconhecido. E então acontece o inacreditável. A voz na linha será de alguém que morreu. Um parente, um amigo, ou até alguém que você nem esperava. Vai depender da sorte. A conversa é curta. Dura exatamente 1 minuto. A voz soa distante, abafada, como se viesse debaixo d'água ou da terra. Essa pessoa não pede socorro, nem avisa onde está. Apenas fala com você como se ainda estivesse viva, às vezes rindo, às vezes chorando. Depois, o sinal desaparece e nunca mais retorna. Mas há um preço. Sempre haverá. Quem tenta repetir o ritual mais de uma vez, desaparece misteriosamente ou entra em colapso mental, dizendo estar ouvindo vozes dia e noite. E o mais perturbador, algumas pessoas que completaram a corrente e falaram com seus mortos disseram ter ouvido, no fundo da ligação, outras vozes tentando falar ao mesmo tempo, gritando, chamando pelo seu nome,
implorando para também serem ouvidas. Tem gente que acha que pode ser o inferno ou até o purgatório. Especialistas em lendas urbanas rastrearam essa história até Tailândia e Vietnã, onde a prática era conhecida como corrente dos chamados eternos. O número 10,000,000 seria simbólico e 10 milhões de almas presas tentando falar com o mundo dos vivos. Alguns sugerem que o número é um selo e cada vez que alguém completa a corrente, esse selo se enfraquece. Hoje, o número não aparece em nenhum cadastro público. Se você tentar ligar, pode receber apenas estática. Ou ouvir aquela mesma frase. Mas ai? Tem vontade de falar com um parente falecido. 0888-888-1888. Se você se assustou com os outros, então esse aqui vai te tirar o sono. O número 0888-888. 888 não é uma lenda urbana. Ele foi real, ativo, e associado a uma sequência de mortes tão estranhas que acabou sendo bloqueado por uma empresa telefônica, um caso praticamente sem precedentes. Tudo começou com Vladimir Grachinov, o primeiro dono do número e CEO da operadora Mobitel. Em 2001, ele morreu de câncer cerebral agressivo, com apenas 48 anos. Até aí, parecia trágico, mas natural. Até que médicos começaram a associar o tumor a um tipo raro de exposição à radiação, o que causou um alvoroço silencioso nos bastidores da saúde local. Após isso, o número então foi transferido para um homem chamado Konstantin Dimitrov, um empresário envolvido com crime organizado. Em 2003, ele foi assassinado a tiros em plena luz do dia, enquanto jantava em Amsterdã. A polícia local não conseguiu ligar a morte ao número. A terceira vítima foi, mais um homem, Konstantin Dishiev, ligado ao tráfico internacional. Morreu em 2005, também baleado, assim que saiu de um restaurante em Sófia, a capital do país. 3 donos. 3 mortes. Sempre com 2 anos de intervalo. Em vez de encarar como coincidência, a Mobitel fez algo raro, bloqueou o número definitivamente. Se você tentar ligar hoje, ouvirá que o número não está disponível, nunca mais foi ativado. Alguns dizem que a empresa teme o número. Outros acreditam que ele foi vendido secretamente a colecionadores de artefatos amaldiçoados. Há quem jure ter recebido chamadas perdidas com final 888, 888, às 13h33 da manhã, e nunca mais quis tocar no telefone depois disso. Dizem que na numerologia búlgara, o número 8 representa o ciclo da vida e da morte. Repetido 8 vezes, alguns afirmam que cria uma espiral fechada, um labirinto sem saída para a alma do usuário. 666. 666. 666. Se estamos falando de número amaldiçoado, obviamente não podia faltar algo satânico aqui. E esse é o número 666. 666. 6.666 é conhecido como um dos mais assustadores já registrados em histórias de ligações amaldiçoadas. A sequência cheia de 666, tradicionalmente associada ao número da besta, a figura de Satanás, tornou-se o centro de uma série de relatos perturbadores, especialmente no início dos anos 2000. O caso mais famoso foi o de uma mulher que relatou ter recebido uma ligação não identificada desse número. Assustada com a sequência sinistra, ela recusou a chamada, mas esse foi o erro. Minutos depois, ela começou a receber mensagens de texto repetidas, a mesma palavra, enviada 48 vezes por números aleatórios diferentes, mas todos com o mesmo nome, Satã. Sem emojis, sem assinatura, apenas essa palavra, como se alguém, ou algo, estivesse tentando forçar um contato. Outras pessoas contaram que atenderam ao número. Mas do outro lado, silêncio absoluto. Nem ruído, nem respiração. Só uma presença. Uma sensação intensa de estar sendo observado. Muitos disseram que, depois da ligação, o celular travava, reiniciava sozinho, ou tocava sem motivo. E o mais inquietante, não era possível retornar a ligação. A operadora sempre dizia que o número não existia, mas ele ligou. Alguém ligou. Alguns tentaram racionalizar o caso. Um vírus, spam programado, spoofing de número. Mas os técnicos não conseguiram rastrear a origem das mensagens, e mesmo quando o celular era trocado, as mensagens voltavam a aparecer, como se não fossem enviadas por meios convencionais. Uma teoria bizarra sugere que o número é uma porta espiritual digital, uma versão moderna de um ritual demoníaco, onde a recusa da ligação simbolizaria uma quebra de pacto.
que precisa ser corrigida, parecendo até com o Crowley do supernatural, mas mais demoníaco. Algumas pessoas afirmaram que, ao atender a ligação, ouviam no fundo uma criança chorando, ou alguém chamando pelo seu nome completo, mesmo que nunca o tivessem falado antes em voz alta perto do celular. Há um fórum na Deep Web onde usuários discutem supostas consequências da ligação. Surtos psicóticos, insônia crônica, e até suicídios inexplicáveis após o recebimento das mensagens. 630. 296. 7536. Este número é conhecido como o número das indústrias Bureau de uma das lendas mais sombrias e interativas da Deep Web, envolvendo tortura, escolha moral e chamadas agendadas. Reza a lenda que, ao atender ou retornar uma chamada desse números, uma voz masculina educada se apresenta, tipo um secretário, e ele fala como se esperasse sua ligação. O atendente então avisa que ligará novamente em breve, e ele cumpre. Na segunda ligação, com um número privado, a voz retorna. Mas desta vez, com um pedido: precisamos que você diga um nome. Qualquer nome. Depois, nos informe uma data para agendarmos a reestruturação. É aí que começa o verdadeiro terror. Você pode dizer o nome de um inimigo, ou de um amigo, ou o seu próprio nome. A voz agradece, confirma o agendamento, e desliga. Na data marcada, o telefone toca exatamente no horário solicitado, mas desta vez, você não ouve o atendente. Você ouve gritos, gritos desesperados, sons de cortês, pancadas, ossos quebrando, pessoas suplicando por socorro, dizendo nomes familiares, pedindo para parar. Uma verdadeira tortura. Algumas gravações trazem vozes dizendo: "Por que você fez isso comigo?" A voz final apenas repete: "Reestruturação completa." Algumas vítimas disseram que, após a ligação, começaram a receber mensagens com detalhes íntimos de suas vidas, endereços, fotos de infância, senhas. Há relatos de pessoas que ouviram suas próprias vozes gritando durante a chamada final, como se tivessem escolhido o próprio nome. E a empresa tivesse aceitado. Essa história começou como um conto na internet, mas cresceu como um fenômeno assustador. Fãs afirmam que o número já funcionou e chegava a atender com uma gravação real, com voz robótica dando boas-vindas a Bureau de Indústrias. Hoje, ninguém sabe quem está por trás. Teóricos dizem que é uma experiência de arte macabra. Outros acreditam que é real demais para ser brincadeira. Mas e aí? Você atenderia a chamada, daria o nome de quem, ou diria o seu próprio? Só para ver o que acontece. 090 662 66.666. Esse número é envolto em uma das lendas urbanas mais pesadas e perturbadoras do Nepal e da Índia. Conhecido como o número da desistência, ele ficou famoso após uma série de mortes inexplicáveis entre jovens e adultos que o chamaram, geralmente por curiosidade ou desafio. Tudo começou nos anos 2000, quando estudantes de colégios em Katmandu começaram a contar uma história estranha. Um número que, ao ser discado, conectava você com algo que não era humano. Muitos relataram que, ao ligar para o 090 662 66.666, o telefone tocava apenas uma vez. E então, o silêncio, mas não um silêncio comum, era um silêncio pesado, opressor, como se algo estivesse esperando do outro lado. Quem recebeu a ligação desse números, ou ligou, relatou efeitos estranhos, como vocês no outro lado dizendo coisas negativas e pedindo para que desista, pedindo que você se suicide, além de sensação de estar sendo observado por olhos invisíveis, pesadelos repetitivos com quedas, escuridão e suicídio. Alguns relatos diziam que a pessoa não ouvia uma voz, mas a própria voz, dizendo exatamente aquilo que ela mais temia ouvir. A lenda se espalhou quando 3 adolescentes que participaram de um desafio em um grupo da internet nepalesa tiraram a própria vida em dias diferentes, mas todos após alegarem que haviam ligado para número maldito. As autoridades nunca confirmaram conexão real com os números, mas a operadora local bloqueou o prefixo após pressão social. Até hoje, nenhum celular é ativado com a sequência 090 662 66.666. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Mas lembre-se, esse vídeo é entretenimento, não ligue nem testar sua sorte. Mas se quiser é por sua conta e risco. E eu vou ficando por aqui, até breve.